Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos aqui nesta noite juntos, não é? Eu quero ler com você Hebreus capítulo 3, nós vamos ler verso 1 em diante, né? Hebreus, lá no Novo Testamento, né? Você vai ver lá, parte importante da Bíblia. A Bíblia fala assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior a honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui a Bíblia é tão preciosa, né? Tão rica, porque ela está falando sobre Jesus, o Senhor. E aqui, quando a gente começa a ler o livro de Hebreus, né, a Bíblia é um livro muito rico. Ela é insubstituível, base, né, para todas as pessoas, até nações, quando começam, ou quando começaram, né, utilizaram a Bíblia como seu fundamento, né? E ela foi escrita para uma comunidade de cristãos judeus que estavam enfrentando desafios e perseguições por causa da fé em Jesus Cristo como Messias. E eles viviam em um momento de transição onde havia pressões por todos os lados para que eles voltassem ao velho judaísmo e abandonar a fé em Cristo, devido às dificuldades que eles estavam enfrentando. Muitos cristãos daquele primeiro tempo, né? A Bíblia foi escrita até no espaço de 70 anos depois de Cristo. E naquele tempo, muitas perseguições, não só pelas autoridades, mas principalmente pelas autoridades religiosas. Eles estavam dizendo, porque Jesus havia vindo dizendo para eles que ele era o Messias, porque os judeus esperavam o Messias, né? Esperam até hoje o Messias, e o Messias deveria vir, talvez num jeito de rei muito forte, poderoso, e Jesus veio abraçando as pessoas pecadoras. Todas essas pessoas, às vezes, que hoje na nossa sociedade vivemos por aí, olhamos lá fora. Às vezes eu passo aqui na 7 de setembro e tem muitos moradores de rua, né? E às vezes, muitos drogados, deitados no chão. E eu olho assim, às vezes, eu penso, Jesus, foram essas pessoas que ele fazia e abraçava. Imagina você, por exemplo, um leproso. Uma pessoa leprosa é difícil de ver. E lá para os judeus, a pessoa leprosa era uma pessoa pecadora e literalmente imunda. Tinha que ficar fora da presença dos judeus para que eles não se contaminassem. Se tocasse em uma daquelas pessoas, ela também era considerada impura.
e tinha que ficar retirada da cidade, assim como aquela pessoa. E Jesus veio, e muitas vezes você vai ler no Evangelho, você vai ver que ele abraçou literalmente aquelas pessoas, abraçou, né? E abraçava, e depois curava aquelas pessoas. E ele falava assim, eu sou, depois, ao longo do tempo, ele falou, eu sou o Messias. Uma vez, uma dessas coisas que a gente assiste por aí, né, de televisão, séries e tudo mais, ele estava na frente de um religioso, daquele que tinha autoridade, muita autoridade, e estava contestando Jesus, dizendo sobre porque Jesus estava curando no sábado. E aí ele falou assim, mas você não pode falar isso, não pode fazer essas coisas, porque podemos prender você. Aí Jesus falou assim, mas eu sou o Senhor do sábado. Aí acabou, né? Aí acabou. Aí eles ficavam doidos da vida, ficavam loucos. Esse não precisa nem testemunha, porque nós já ouvimos, vamos fazer com que os romanos façam um decreto para crucificar. Porque Jesus falava que era o Messias, que era o Senhor do sábado. Naquele tempo, os judeus gostavam mais do sábado do que do próprio Deus, né? E Jesus falava que é o Senhor do sábado. Absurdo. E ele então dizia que era o Messias, e o povo ia para aquela nova pessoa, dizendo que ele é o Messias. E aí, eles diziam, vocês têm que voltar para o judaísmo. E é por isso que a Bíblia fala aqui nesses versos que nós lemos, do verso 1 ao 6, que nós vamos ver, que ele é o maior do que Moisés. Por que maior do que Moisés? Porque Moisés significava a lei, todas as leis que os judeus seguiam. E ele diz assim, Moisés é inferior a Cristo, porque ele fala a alegoria da casa, né? Olha, quem que é mais importante, a casa ou quem construiu a casa? Você olha, quem construiu a casa é mais importante do que a casa. Ele fala, pois é, Jesus é quem construiu a casa. E aí eles queriam que eles voltassem atrás. E aí, Hebreus é esse tempo de falar assim, ó, fiquem firmes em Jesus. Fiquem firmes. Porque essa é o motivo da esperança e o firme fundamento. Não olhe para trás, não vá para trás. Mas fiquem firmes em Jesus. Quantas vezes a gente tem que ficar firme, né? Em várias situações da nossa vida, e tem que ficar firme em Jesus, sem olhar para trás. Esta firmeza. Eu me lembro de uma pessoa lá do passado, chamada Horácio Spafford. Horácio Spafford, ele é foi um advogado, uma família grande, 6 filhos. Um dia, 2 filhos dele morreram no incêndio. Perdeu 2 filhos ali. Mas, depois de um tempo, ele decidiu viajar com a sua esposa e as 4 filhas para a Europa, atravessar o Atlântico. Mas, no entanto, devido ao imprevisto nos seus negócios, ele foi forçado a enviar a mulher e as 4 filhas adiante, enquanto ele permanecia nos Estados Unidos por um tempo. Mas durante a viagem, aquele navio em que estava a sua família, colidiu com outro navio. É uma coisa doida, né? O mar tão grande, navios colidem. O céu tão grande, avião colide, né? Mas acontece, né? E ali ele perdeu as outras 4 filhas. E quando chegou lá do outro lado, a sua esposa, chamava Ana, mandou uma mensagem para o marido dizendo assim, salva, mas sozinha.
Mas ali, profundamente abalado pela perda das suas filhas, este homem embarcou em um navio para se reunir com a sua esposa, lá do outro lado. E durante essa jornada, enquanto passava pelo local onde o navio colidiu e afundou com as 4 filhas, ali naquele momento ele escreveu um cântico. Esse cântico é: sou feliz com Jesus, meu Senhor. A gente canta isso, né, Cleide? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E a letra original era It is well with my soul, ou estou bem com a minha alma. Porque ali, mesmo diante daquelas circunstâncias muito dolorosas, desafiadoras, o Spafford encontrou paz e consolo em Cristo, reconhecendo que Ele era o seu firme fundamento de todas as coisas. Momentos difíceis, né, que as pessoas passam, né? Eu passo, você passa, aquele homem ali passou. Momentos difíceis. Mas ele sabia: quero ficar firme no meu Senhor. Quem tem esse fundamento, quem creu e quem crê em Jesus, tem esse fundamento que ninguém pode mover de lugar, que ninguém tira, né? Jesus é a pedra da nossa vida. Quando ele olhou, ele estava lá com os discípulos, ele perguntou para os discípulos: quem o povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos disseram: estão dizendo que o senhor é o Elias, lá o profeta. Outros que estão dizendo que é Moisés. Outros estão dizendo que é João Batista. E aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E naquele momento, né, você sabe, talvez conhece muito bem, Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ficou espantado, olhou para o apóstolo Pedro e disse: esse teve uma revelação. Ele não pode ter falado daquilo que não vem do alto. Ele viu coisas reveladas. E ele falou assim para Pedro: você tem razão, Pedro. Naquele momento ele ainda era Simão. E ele falou para Simão: você tem razão. Você falou coisas que veio do alto que não foi de você. Que eu conheço você, você não tem capacidade de falar isso. Ele falou: agora para frente eu até vou mudar você de nome. Você não vai ser mais Simão, você será Pedro, a pedra. Porque teve a revelação da pedra que sou eu. Entenderam? Você teve a revelação da pedra que sou eu. E sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. E ele se dá o nome de uma pedra, ou a característica de uma pedra, difícil de remover. Alguém já viu uma pedra grande e irremovível? De vez em quando a gente sai por aí, né, vê umas pedras grandes, que é impossível de tirar, né? Não sai do lugar, não tem jeito de sair do lugar. E ali é isso que Jesus fala sobre o fundamento. Ele é o fundamento, a pedra. E aquele que está alicerçado nesta pedra não se abala. Não se abala. Mas aquele que estiver alicerçado na areia afunda, ou ela se move e vai ser destruído. E ali, nesse texto que nós lemos, né, somos lembrados dessa suficiência de crer na pedra que é Cristo, essa supremacia que é Ele é o tudo, o tudo da nossa fé. Só que como eles estavam enfraquecendo na fé, começaram a olhar para trás na velha religião de Moisés. E aí a Bíblia fala: não olha para o lado não. Não olha para o lado não. Não olha para as coisas, não olha para as coisas passadas não. Olha para frente. Uma vez que você creu em Cristo, fica firme nele. Por isso ele fala assim, nós vamos ler de novo lá aqui em Hebreus capítulo 3, verso 1.
Por isso, santos irmãos que participam da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai atentamente, né? Ele fala essa palavrinha ali, ó, considerem atentamente Jesus, ou seja, fica olhando só para ele, considera atentamente, não tira os olhos dele. Quando nós podemos ter uma vida espiritual firmes, é quando nós não tiramos os olhos de Jesus e não colocamos os olhos em lugar nenhum. Ele fala ali para aqueles povos, não olha para Moisés não olha para a religião, não olha para o passado, olha para a pedra. E aqui, embora Moisés tenha sido fiel na casa de Deus, a história fala isso sobre Moisés, né? Moisés o homem fiel, mas Moisés era uma figura daquele que haveria de vir, ele apontava para Jesus Cristo, ele falava assim, e ali, como servo da casa de Deus, Jesus é apresentado como digno de mais glória do que Moisés. Aí a Bíblia está falando, ele é superior a vocês, superior à religião antiga, superior a Moisés, superior a tudo. Porque enquanto Moisés foi só um servo fiel na casa, Cristo é o filho, ele é maior. Quem que é maior? O serviçal, ou o governante de um palácio, ou o herdeiro do palácio? Essa é a figura. Quem é maior? Você vai obedecer o governante ou vai obedecer o herdeiro? Ele é maior do que tudo. E é por isso que em Cristo a gente encontra essa plenitude da revelação de Deus e essa realização que nós temos de todas as promessas feitas que se cumpriu ali em Jesus. Moisés foi só um instrumento nas mãos de Deus para levar o povo de Israel a uma nova terra. Moisés foi esse ser importante, mas Jesus Cristo, ele é o próprio Filho de Deus, que ele é o autor de todas as coisas, porque ele veio para redimir a humanidade, nossa vida. Ele é superior, Jesus é superior a tudo, todas as coisas ele é superior. Tudo que tem, o que você vê, o que você toca, este mundo todo, ele está sustentado sobre uma pedra que é Cristo Jesus. Ele é a pedra que sustenta todas as coisas. Tudo está nele. Só que às vezes alguma coisa tira nosso olhar de Jesus, né? Alguma coisa tira nosso olhar de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que atentai firmemente para ele. Considerai atentamente. Não tira os olhos dele, sempre. E quando você tira os olhos de Jesus, você vê a circunstância difícil, né, que a gente passa às vezes, não passa? Às vezes a gente passa os perrengues na vida, não passa os perrengues? Ou é só eu, será? Alguém de vocês aqui alguma vez passou aí os perrengues? Sim ou não? E como, né? Perrengue dos grandes, né? Ô Jesus, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair dessa, né? Às vezes você não passa por situações que não mudam nunca, você fala assim, meu Deus, até quando essa situação vai ficar desse jeito? Esse dia uma pessoa chegou e disse, pastor, eu oro tanto, nada sai do lugar. Eu falo, continuo orando e olhando para Jesus, não olha para as circunstâncias não. Atentai firmemente, considere atentamente, que quando você tira os olhos de Jesus, se você olha para as circunstâncias, você desanima, você vai para trás. Às vezes a gente faz, até como os judeus estavam fazendo ali, os novos cristãos estavam fazendo, olhando para as coisas antigas. Mas eu vivi aquela vida lá, mas eu virei, agora a pessoa fala virar crente, né? Na minha época, eu sempre fui, até os 20 anos sempre fui mundano, então a palavra era virar crente, né? Vocês são dessa época? Tem uns que já nasceram já crente, né? Então não tem esse negócio, mas quando você não é, se Deus converte você é que nem eu, você fala assim, eu virei crente, né? Mas eu virei crente e parece que está tudo igual. Aí começa a olhar para os lados, para trás, já que não adianta nada mesmo, vou fazer o que fazia antes. E olha para trás, né? E os judeus e os novos crentes estavam voltando, olhando para trás, incentivados pelos inimigos da fé em Cristo, dizendo assim, volta para trás, vai lá para a religião antiga sua. Por isso que você está desse jeito aí. Se você não tivesse seguido Jesus, você não estaria nessa situação aí precária. Isso é a voz do diabo. Mas a gente tem que considerar atentamente Jesus. Atentamente.
não olhando para as circunstâncias, né? Lembra de Pedro lá andando na água? Jesus falou, vem, ele pisou lá para fora do barco, foi indo. Aí ele olhando para Jesus, daí e aqui estava bravo, o mar estava bravo. E quando ele começou a olhar, assustou com as ondas. E Jesus falava, olha para mim, rapaz. E quando ele tirava o olho de Jesus, ele começava a afundar, né? Jesus precisou enfiar a mão lá e tirar o Pedro de volta para cima. Quando a gente olha para Jesus, a gente fica em cima. Quando a gente olha para a circunstância, a gente afunda. Quando você olha para dentro de você mesmo, você desanima. Né? O segredo da fé um dos segredos é esse. Nunca olhe para você mesmo, para você não se desanimar. Né? Porque nós somos extremamente frágeis. Frágeis no corpo, frágeis nas emoções. Nós somos frágeis em tudo. Em tudo somos frágeis. Nós não temos sustentação. Né? Mas quando você olha para você mesmo, você fica desanimado. Então você não pode olhar para você mesmo. Olhar para Cristo Jesus. Ele é o autor da sua fé. O autor e consumador da sua fé. Olha para Ele. Não olha para as pessoas, porque se você olhando para si mesmo, você fica desanimado. Quando você olha para outras pessoas, você vai ficar decepcionado. Decepcionado. O nosso problema é a alta expectativa em cima dos outros. Quando você se vir tendo alta expectativa em cima de outra pessoa, cuidado. Você está fazendo uma cabaninha sobre areia. Você vai afundar. É líquido e certo que você vai afundar. Porque você olha para os outros, você fica decepcionado. Você olha para você mesmo, você fica desanimado. Você olha para as circunstâncias, você afunda. Mas Jesus falou, olha e considere atentamente para Jesus. Né? É isso que ele fala. Né? Considerai atentamente Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha que coisa. Quando você olha para Jesus, pode ficar tranquilo. Porque Ele é fiel na sua palavra, fiel na sua promessa, fiel que vai nos levar, já nos levou para Deus, fiel na promessa de que Ele já pagou o preço dos nossos pecados, nossas culpas. Ele é fiel, sempre será fiel. E entre nós mesmos, nossos sentimentos, entre os outros, entre as circunstâncias, prefira a fidelidade de Cristo. Olhe só para Ele. Um dia alguém chegou e falou assim, estou decepcionado com você. Pô, azar o seu. Quem mandou ficar olhando para mim? Quem mandou ficar olhando para cá? Ficar olhando para mim, você vai decepcionar mesmo, não tem nenhum compromisso com você. Você olhou para o lugar errado. Olha para Cristo. É Ele, sempre Ele, sempre Ele. Não tira os olhos dele, não tira os olhos. E vai em frente. Você vai ver como você vai ser um homem forte, uma mulher forte. Amém? Sabia? É isso aí. E aí, aqui a Bíblia fala aqui, no verso 4, a firmeza da nossa esperança. Ele fala, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ele falou, olha para quem faz todas as coisas, e não olha para as coisas feitas. Quem fez essa terra? É Deus que fez essa terra. Você tem dúvida de que Deus fez a terra? Vai estudar o universo. As pessoas lá, os pensadores padrão. O que é pensador padrão? É aquele que deixou para nós o fundamento do conhecimento. Depois que vieram os outros, tudo foi estudado e feito em cima do que aqueles pensadores padrão estabeleceram. Mas aqueles estudiosos padrão, os filósofos, os químicos, Einstein, aqueles lá atrás, tudo lá que
que hoje todo mundo estuda para entender a vida, o planeta, as coisas, a matéria, eles não eram ateus. Ateus são os bestas depois dele. Esses bestas das universidades aí, que se acha. Mas eles não eram ateus, sabe por quê? Porque eles falaram, é impossível o único planeta ter ordem. Porque tudo é um caos. Tudo é um caos enorme. É tudo caótico. A Terra é o único planeta onde que alguém disse, façamos as pessoas a nossa imagem e semelhança, e é o único lugar possível de alguém viver, é esta terra, que tem uma ordem absurda, que ela é sustentada por aquele que fez todas as coisas, que é Deus. É isso que aqui a Bíblia que nós estamos lendo está falando. É Ele que fez todas as coisas. E às vezes a gente olha para a criação, né? A gente valoriza a criação e esquece do Criador. A gente olha para a criação, esquece do Criador. Olha para as coisas bonitas, né? Os prédios fenomenais. E a gente vê a arquitetura, né? Vê por aí. Eu gosto desse programa de televisão que fala assim, as maravilhas do mundo construídas. A gente fala, como pode o ser humano construir uma coisa dessa? Como pode? E a gente fica embasbacado com a criatura, com as coisas criadas. Mas a gente esquece do sustento que é Deus, que tornou capaz de fazer todas as coisas. E sabe, queridos, à medida que a gente enfrenta desafios aí, provações deste mundo, nós somos lembrados que é Cristo, Ele é suficiente para todas as coisas e todas as nossas necessidades. Ele nos fortalece, nos sustenta, Ele nos capacita para todas as coisas. É Jesus. Está bem com Jesus? Você está bem com o mundo. Você não tem Deus na sua vida, você sempre estará mal com o mundo, porque a sua relação horizontal ela é reflexo direto da sua relação vertical com o nosso Deus. Lá em Filipenses 4, versículo 13, né, o apóstolo aí que escreveu a carta, ele fala para nós assim, vamos ler junto comigo? Tudo posso naquele que me fortalece. Essa passagem ela enfatiza a suficiência de Cristo na vida de uma pessoa, porque ela nos lembra que por meio de Jesus nós somos capacitados a enfrentar qualquer situação que possa surgir. Seja tempo de abundância ou tempo de escassez, porque foi por isso que o apóstolo escreveu esta frase. Bota de novo aí, não apaga não. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele escreveu isso? Porque lá atrás, no começo do capítulo, depois você vai ler, tarefa de casa, você vai ver que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Na prisão, na liberdade, na fome, na abundância, na cidade nova que ele ia, nas dificuldades em toda a sua vida, em tudo ele foi provado, mas vivendo em todas essas situações ele escreveu, mas eu posso todas as coisas, por quê? Porque Cristo me sustenta. Se Cristo sustenta você, você vai passar por muitas situações, né? Às vezes difíceis, e passamos mesmo. Mas se você está em Cristo, você estará na pedra. Amém? A pedra. Aquela pedra difícil de ser removida, que não é removida. Por nada. E é por isso que a nossa confiança, irmãos e irmãs, não pode estar, né, nas nossas habilidades, nossos recursos, na nossa força que a gente recebe. Mas é a força que Jesus Cristo dá, porque Ele é a fonte de todo o alicerce, todo o poder, Ele é a fonte de esperança, Ele é a fonte de tudo, e nele nós podemos confiar, amém? A gente pode confiar nesse Jesus que nos conduz e nos sustenta em tudo, é Ele mesmo. E olha só no verso 6, que a gente vê essa chamada à fidelidade, lá de Hebreus capítulo 3, ele fala assim, olha, Cristo porém como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim, com ousadia e esperança nele. Olha,
guardamos com ousadia a esperança. Assim como aqueles crentes lá do tempo de Hebreus, que para eles foi escrito, para serem e perseverarem firmes em Jesus, não olhar para os lados, nem para as velhas coisas que eles haviam deixado. Nós também hoje somos chamados a nos manter firmes em nossa confiança em Cristo, em qualquer situação, não é? Firmes em Cristo, firmes nele, é só nele, olhando para Ele, porque olhar para Jesus traz esperança, e a esperança não está em nós mesmos, a esperança está na palavra de Jesus Cristo, é Ele que nos dá essa esperança e nos faz permanecer, não é? A gente deve se lembrar sempre que a esperança não está em nossas habilidades, em nossos méritos, nosso conhecimento, em nossa saúde, mas naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É Ele, não é? Acho que está em Hebreus 12, 1. Agora esse aqui é de última hora. Vê se você acha lá Hebreus 12, 1, né, que é olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olha que coisa boa. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre, e a sua suficiência estará sempre conosco, em todo o tempo, porque Ele é assim para nós, né? É olhando sempre para Ele, o autor, consumador da nossa fé. Ele é esse Jesus. Mas vamos ler aqui outro verso, em Colossenses 2, versos 6 e 7. Olha que verso interessante, diz ali, vamos ler comigo? Como recebestes de Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele firmados e edificados, confirmados da fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Eu gosto mais da minha versão aqui que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. É olhando para Ele. Nesses versículos aqui que a gente leu junto, nós lemos junto, para a igreja lá de Colossos, ele nos lembra de que a sua fé não deve ser abalada por ensinamentos de nada, de falsos ensinamentos falsos, pressões externas que as pessoas colocam sobre nós, e que nós mesmos colocamos sobre nós, mas a nossa vida deve estar ali, alicerçada em Jesus, e nós somos chamados a manter essa confiança, essa firmeza nele, porque é nele que sempre estará a vida, é nele que estará todas as coisas. Não olhe para trás, para as velhas coisas, procure conhecer as novas coisas. Novas coisas. Me lembro de um filme que assisti, não sei qual foi, mas a pessoa chegou no lugar e alguém disse para ela assim: bem-vindo neste lugar, você vai ter muita coisa para conhecer. E aquela mulher disse: eu quero mesmo ter as coisas novas para conhecer, porque as coisas velhas estão me matando. Achei muito engraçado a frase, a fala daquela mulher, né? Preciso mesmo conhecer coisas novas, porque as velhas estão me matando, né? E às vezes eu falei, é assim mesmo. Nós precisamos seguir no conhecimento e conhecer cada vez mais Jesus, porque as experiências do passado têm que ser substituídas pelo novo conhecimento que Deus tem na sua palavra. Esperança nova, ensinamento novo, a fé renovada, a palavra de Deus sendo fortalecida na minha vida, a esperança daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Eu não quero olhar para trás, para a religião velha, a religião antiga, com os costumes que eu tinha, os costumes antigos, para as crenças antigas. Não, eu vou olhar para frente. Eu quero que a minha vida tenha novos conhecimentos, e eu quero conhecer aquilo que pode me dar esperança. Não é isso lá que nós lemos? Lá em Lamentações 3:22? Como é que fala Lamentações 3:22? Como é que é de cor? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que é que nos dá esperança? É aquilo que está na palavra de Deus escrita para a nossa fé, nosso fortalecimento. Amém, amados? Não é assim?
Que Deus os abençoe nesta vida com Cristo, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode nos fazer viver e viver muito bem. Se a gente não vive bem, é que a gente às vezes está negligenciando aquilo que nos faz viver bem. Porque Jesus falou assim: eu venho para vocês terem vida e vida em abundância. Mas isso é para quem quer ouvir. Isso é para quem quer. Isso não é para quem ficou em casa dormindo assistindo televisão, não. Isso é para quem quer. É para quem quer. Quero orar com você, né? Vamos colocar em pé. E eu quero orar com você, né? Que nesta noite gostaria de receber oração.